Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Uma boa noite a todos os irmãos da igreja. Estamos hoje num culto diferente, mas nem por isso nós podemos deixar de nos reunir em casa mesmo e falar sobre o amor de Deus nas nossas vidas e sobre como Ele tem nos protegido, também tem nos cuidado, nos sustentado. E nesse domingo especial, nesse culto diferente, eu quero trazer uma pequena meditação direcionada às mulheres, já que amanhã, segunda, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. E de uma maneira bem simples eu quero trazer algumas palavras que foram colocadas na revista Visão Missionária da União Feminina, que retrata bem aquilo que a mulher é e tem feito no reino de Deus. Traz assim a seguinte mensagem: ao celebrarmos o Dia Internacional da Mulher,
não podemos deixar de dar graças a Deus pelo processo de crescimento da mulher. Ela galgou, alcançou posições antes impensáveis. Nesse processo de conquistas, ao longo da história, ganhou e perdeu na luta contra injustiças sociais, rótulos discriminatórios da imagem distorcida de inferioridade, numa competição implacável contra o mal do homem, que lesionou e continua lesionando tanto homens como mulheres nos dias de hoje. Como qualidade de mulheres cristãs em missão, o nosso compromisso com os ideais do Reino de Deus nos fazem também refletir sobre a importância do dia 8 de março, uma luta pela desigualdade das mulheres no mundo, uma luta contra a violência doméstica que tem trazido consequências devastadoras para os atuais e as futuras gerações. Nesse dia, temos que encarar a nossa realidade interna e fazer mudanças necessárias para viver plenamente o plano original de Deus, que nos criou e nos redimiu em Cristo Jesus, como uma mulher do reino, sendo uma mulher corajosa, amorosa, humilde, serva e comprometida, totalmente com a missão do nosso Rei. É momento de renovar o compromisso de olhar para a realidade externa e enxergar as necessidades de muitas mulheres, ou seja, não só de lutar por justiça para que os direitos sejam justos, mas de anunciar a toda mulher que Deus afirma a sua identidade, a sua origem, o seu destino e o seu propósito como filha do Rei e que Jesus quebrou todas as barreiras entre homens e mulheres. Que nessa data, como mulheres do Reino de Deus, possamos valorizar a feminilidade conferida a cada uma de nós pela nossa ligação que temos com o nosso Rei. E mais que isso, evidenciar em nossos papéis de mãe, de esposa, de filha, de tia, de avó, de profissional e de serva. Em todas as nossas dores, nossas lutas, nossas perdas, mas também nas nossas vitórias, que o Senhor seja engrandecido e celebrado por cada mulher que usa sua feminilidade para servir o reino e o Rei, manifestando todos os aspectos de seu caráter e oferecendo ajuda valiosa a todos que cercam. Para Deus, você e eu temos um imenso valor. As nossas lutas são dele também. Só nos resta agradecer tão grande privilégio de ser uma mulher e a oportunidade singular de continuarmos a participar da sua obra de reconciliação extraordinária nesse mundo caído, empregando dons e talentos a serviço do reino, para alcançarmos outras mulheres a fim de que se tornem filhas do Rei e celebrem constantemente a glória do reino de Deus. É um convite, na verdade, a que todas as mulheres, todas as meninas, todas as jovens possam lembrar que são amadas por Deus, são queridas por Deus e que nós temos uma grande missão também, é de levar o Evangelho para que outras mulheres também conheçam esse amor que nos redimiu, que nos protege e que nos cuida, o nosso grande Rei. Um abençoado Dia das Mulheres a todas as irmãs. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Como tu queres, Senhor amado,
quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo, novo. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Infelizmente, né, como foi anunciado no grupo, não poderemos aí essa semana se reunir presencialmente, de forma presencial, mas glória a Deus porque Ele nos proveu os recursos, né? Ele nos proveu a internet e dessa forma nós podemos, né, de forma limitada, cultuar o nosso Deus, meditar na palavra do Senhor e estar em contato com os irmãos, né? Eu quero lembrar os irmãos que estejam se cuidando nesse tempo. Nós estamos atravessando por talvez o pior momento da pandemia, né? Onde muitas pessoas estão perdendo suas vidas, muitas pessoas estão sendo internadas e passando por um mau tempo, mas nós confiamos que o nosso Deus também tem nos guardado e nos abençoado nesse tempo, certo? Então, vamos manter firme a nossa fé em Deus, vamos manter firme o nosso tempo de meditação na palavra de Deus e vamos manter firmes também os nossos cuidados para que nesse tempo a gente possa também ter uma qualidade melhor de vida, ok? Para que a gente também possa cuidar uns dos outros. Eu lembro os irmãos também de estarem orando pela situação da nossa cidade, pela situação do nosso país, do nosso estado. E vamos para a palavra de Deus, então. Hoje nós vamos ler em 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, tá? Vamos ler todo o capítulo. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Note bem esse versículo aqui. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar.
Ele foi e guerreou contra os filisteus. Destruiu as muralhas de Gate, de Jabné e de Asdod. Construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um grande exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedra. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente, o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte, e por ser leproso morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram: ele era leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu louvo teu nome, Deus, por podermos estar aqui, mesmo de forma mais distante, mas para o Senhor não existe esse problema de distância. Para o Senhor não existe telas, para o Senhor não existe nada que possa separar a tua boa mão do coração humano. Então eu peço que nesse momento o Senhor fale também ao meu coração, me conduza na exposição dessa palavra e que o Senhor fale ao coração de cada um que ouvir essa palavra aqui. É em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Bom, nós lemos um texto um pouco mais extenso, né? Um pouco maior, mas eu creio ser importante a leitura desse texto inteiro para a gente entender todo o contexto por detrás, né? E toda a mensagem que será exposta aqui. Então, se você está familiarizado com esse período, né, que está mais descrito ali no livro dos Reis e no livro das Crônicas, né? Temos 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Então, se você está familiarizado com esse período da história de Judá e de Israel,
você sabe que esse período não foi um período tão fácil. Não foi um período tão fácil assim. Então, cada rei que se levantava era uma história diferente. Alguns reis eram bons, e por serem esses reis bons, eles conduziam o povo por bons tempos, né? Conduziam também o povo nos caminhos do Senhor. Então o rei ele tinha uma grande responsabilidade de representar a Deus, né? Mas se o rei era mau, ele também conduzia o povo para a idolatria. Outros reis eram até mais ou menos, né? Podemos dizer que, de certa forma, esse período que Uzias governou, ele foi um período bom, ele foi um período relativamente bom, né? Em alguns períodos como esse, o período do rei Uzias, né, que acabamos de ler, eles eram governados por bons reis, e então o povo passava por um bom tempo. E o bom tempo do povo, inclusive, dependia do rei ser bom, né? Tempos de prosperidade, tempos de bonança, né? E o rei Uzias, ele foi esse homem que trouxe um bom tempo para o seu reino. Mas nós vamos ver também que daqui a pouco nós vamos ver que isso não é tudo, tá? Então, Uzias trouxe bons tempos para Judá. Primeiro, resumindo todo o seu caráter, toda a sua história, né? Ele foi um rei guerreiro e vencedor. Quando nos lembramos do reinado de Salomão, filho de Davi, o seu reinado também foi um reinado de paz. Mas o seu reinado foi um reinado de paz porque Deus concedeu paz para Salomão, né? Já Uzias, ele também foi auxiliado por Deus a ter paz no seu reinado. Só que foi um pouco diferente, porque Uzias conquistou essa paz no seu reino por meio de guerras, né? Então ele precisou impor respeito. Ele precisou fazer guerra para que ninguém perturbasse a paz do seu povo, tá? E Deus auxiliou o rei Uzias por um tempo. Ele era um rei guerreiro, né? E ninguém se metia com Uzias. Uzias, ele também foi um rei que armou bem o seu exército. E o texto bíblico ele diz que esse homem investiu pesado na segurança do seu povo. Ele não poupou esforços, ele não poupou impostos, né, para manter a segurança no seu reino. Ele proveu para o seu exército, para o seu reino, um armamento de última geração. Era simplesmente a melhor coisa que poderia haver naquela época, né? E até sobre os muros da cidade, ele colocou ali alguns maquinários que eram capazes de atirar flechas e eram capazes de atirar pedras, né? Porque a qualquer momento que um exército aparecesse ali para perturbar a paz, já de longe ele já atacava, né? Uzias também foi um rei agricultor. Ele foi um rei guerreiro, um rei vencedor, ele foi um rei que armou bem o seu exército, mas ele também foi um rei agricultor. Olha só, nem só de guerra vivia o rei Uzias. Ele também investiu na agricultura, porque o texto diz que ele era um homem que amava a terra, né? Quantos reis na Bíblia eles são apresentados dessa forma? Quantas pessoas até recebem esse testemunho de que amam a terra, né? De que tratam a terra com respeito, né? Ele era alguém que tratava com amor a criação de Deus. E por fim, Uzias também foi um rei famoso. Eu imagino que se Uzias vivesse nos tempos de hoje, com certeza a mídia estaria fazendo coberturas em Judá, né? Com certeza os grandes noticiários passariam informações sobre ele, sobre a prosperidade do seu reino, porque a Bíblia diz que a sua fama se espalhou até lugares distantes e ele se tornou muito poderoso. Então, com certeza, se ele vivesse nos dias de hoje, ele seria um rei mundialmente conhecido. E muitos turistas, muitas pessoas desejariam conferir a prosperidade de Judá de perto. Quem sabe até esse não seria um lugar onde as pessoas não gostariam de viver. Talvez você gostasse de viver
num país como esse. Eu, com certeza, gostaria de viver num país como esse, né? Quem sabe esse não seria um país em que as pessoas gostariam de estudar, de se especializar, de fazer seus intercâmbios, né? Quem sabe as pessoas não se sujeitassem até a fazer serviços secundários num país como esse, né? Porque era um país bom, era um país que você não precisaria se preocupar com a sua segurança, por exemplo. Era um país onde você teria a possibilidade de ser governado por um rei justo. E não só um rei justo, mas um rei que realmente se preocupava com o seu povo e com a agricultura da terra. Ele parecia ser um rei completo. Então, definitivamente, esse Judá dos tempos de Uzias seria um excelente lugar para se morar. Mas, contudo, entretanto, todavia, né, tem sempre os seus poréns, por assim dizer, né? Ele foi um rei excelente, humanamente falando, mas ele não trouxe bons tempos em outro sentido para o povo de Israel, né? Bons tempos financeiros. Será que é tudo o de que precisamos? Será que tudo que nós precisamos é ter prosperidade, é ter segurança, é ter uma boa agricultura? Será que existe alguma coisa importante aqui que o texto e nem eu mencionamos até agora? Será que você sentiu falta de algo no reinado de Uzias? O que será que faltava no reinado de Uzias? Será que faltava alguma coisa no meio de tanta prosperidade? Vamos meditar um pouco aqui. Quando você olha para outros reis, por exemplo, o rei Ezequias, o que você percebe a respeito dele? Ele foi um rei que conquistou tudo através da oração. Ezequias, se eu não me engano, era bisneto. Ele foi bisneto de Uzias, né? Então, ele foi um rei que conquistou tudo através da oração. Todo o foco do reinado de Ezequias estava sobre a oração. Todas as suas conquistas foram porque ele orou. Ele trouxe um grande avivamento para ajudar por meio da oração. Ele trouxe um livramento, um grande livramento sobrenatural para o seu povo, né? Um momento, talvez você não se lembre de Ezequias pelo nome, ou talvez você se lembre, mas esse rei Ezequias, ele é aquele da ocasião onde tinha um grande exército cercando o povo de Judá, e Ezequias orou, e um anjo passou no meio da noite e matou 180 mil soldados, né? Por quê? Porque Ezequias orou por esse livramento, tá? Ezequias também ele foi aquele rei que Deus marcou uma data para ele morrer. Lembram? Deus virou para ele, mandou o profeta Isaías para ele para dizer assim: Ezequias, deixa a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Ezequias se virou na sua cama, ele estava doente, estava enfermo, ele se virou na sua cama, orou, e Deus teve misericórdia dele e acrescentou mais 15 anos à sua vida. Você se lembra dessa ocasião? Então a vida do rei Ezequias foi pautada pela oração. Tudo o que é falado sobre o rei Ezequias também é mencionado a oração, o fator oração. Ou você pode olhar até mesmo para o rei Josias. Esse Josias já foi, no caso, bisneto de Ezequias, né? Ele também trouxe um grande avivamento na sua época por meio da lei do Senhor. Ele fez, por exemplo, a celebração da Páscoa, que há muito tempo estava esquecida, né? Ele trouxe um grande avivamento quando ele encontrou a lei do Senhor. Agora, quando você olha para Uzias, o que você encontra? Uzias, o texto que a gente leu aqui. O que é que você encontra? Você encontra prosperidade, você encontra segurança, você encontra fama, você encontra respeito, mas você não vai encontrar espiritualidade no reinado de Uzias. Você não vai encontrar a presença de Deus palpável, da mesma forma que foi encontrado em outros reinados. Então, por mais que Uzias foi um bom rei, é só isso que ele foi. É verdade que ele foi muito bem sucedido porque Deus concedeu sucesso para ele e porque ele também era orientado por um profeta. Mas e o povo? E o povo?
Segundo Reis 15, quando você vai ler esse mesmo relato, vai dizer ali que o rei Uzias ele conquistou grande fama e respeito pela sua pessoa, mas ele não foi tão zeloso assim para com Deus que lhe ajudava. Porque, ao mesmo tempo que ele conquistou tudo isso, ele não destruiu os altares idólatras que havia em seu país. Ou seja, ele se preocupou com a sua aparência social ali, mas a espiritualidade do seu povo estava quebrada. Então, ainda existia idolatria, né? O povo ainda vivia idolatria no reino de Uzias. Ele conquistou respeito para si, mas ele não conquistou respeito para Deus. Uzias foi um bom rei, mas é só isso que ele foi. Que grande infelicidade, meus irmãos, deve ser quando a gente volta toda a nossa atenção para as coisas que podemos conquistar nesse mundo, para o respeito, para a fama, para a segurança, para as prosperidades, mas esquecemos de cuidar do nosso coração. Uma coisa não exclui a outra, não é? Que terrível deve ser quando a gente se satisfaz com segurança, com prosperidade, com trabalho, com respeito e deixamos de cultivar o nosso coração diante de Deus. Que terrível deve ser olhar somente para aquilo que nós vemos, enquanto aquele que nós não vemos está sendo negligenciado. Deus é aquele que nós não vemos e nós não podemos negligenciá-lo. Por mais que vivamos bons tempos, por mais que a gente tenha tudo que qualquer pessoa pode desejar, Deus não pode ser negligenciado. Isso é manter idolatria dentro do nosso coração. Isso é manter os altares da idolatria vivos em nosso coração. Nós precisamos quebrar com esses altares, com essas idolatrias. Porque muitas vezes nós sacrificamos a nossa vida em busca daquilo que nós podemos conquistar durante o bom tempo que Deus nos dá. Então nós não podemos nos esquecer da espiritualidade. Vocês se contentariam em viver em um tempo assim? Você se contentaria em viver de maneira próspera, segura e respeitada, mas sem temor a Deus? Será que não é assim que temos buscado viver quando a nossa esperança está na política? Quando a nossa esperança está nos nossos governantes, se eles vão mandar abrir igrejas, se eles vão mandar fechar, se eles vão dar coisas boas para nós, se eles vão trazer prosperidade ou não? Esse texto mostra que é perfeitamente possível um governante conceder bons tempos e prosperidade ao povo, mas ainda assim o povo viver em idolatria. O rei aparentemente providenciou tudo que o povo precisava para viver, mas seus corações ainda estavam longe de Deus. Muito longe. E por acaso isso significa que hoje nós precisamos realmente de alguém que nos conduza à adoração? Será que a gente precisa isso significa que então a gente precisa de um rei, de um governante que nos aponte o caminho para Deus? Também não. Com certeza não. Porque pela presença do Espírito Santo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. O que isso significa é que independentemente de quem esteja no poder, se ele está trazendo bom tempo, se ele está trazendo mau tempo, independentemente do tempo que eu vivo, o meu coração deve ser altar de Deus. Por fim, Uzias ele teve um final ruim, porque Deus não tolera o orgulho de ninguém. Infelizmente, esse rei aparentemente bom, ele teve um final trágico, porque depois que ele se tornou poderoso, diz a palavra que o seu coração se orgulhou, e o seu coração se orgulhou para a sua própria ruína. Quem sabe Uzias não era desses caras que tinha aí uma lista, né, com 50 coisas para se fazer antes de morrer. Talvez muitas pessoas tenham esse tipo de lista, né? As 50 coisas que eu desejaria fazer em minha vida antes de morrer. Então ele já tinha feito muitas coisas, né? De repente, um belo dia ele se acordou, um belo dia ele olhou para aquela lista, viu todas essas coisas cumpridas, viu as 50 coisas cumpridas ali e falou, não, mas eu vou colocar mais uma, vai ser 51 coisas. Eu já conquistei tanta coisa na vida, mas uma coisa eu ainda não fiz.
Eu ainda não queimei incenso na casa de Deus. Eu ainda não adorei a Deus dessa forma. O problema com isso é que isso não era função de Uzias. Isso não era função para o rei, era função para o sacerdote. E essa era a lei que Deus deu. Na lei de Moisés, jamais estava escrito que um rei poderia queimar incenso na casa de Deus. Isso era a função do sacerdote. Por mais que Uzias fosse rei, haviam limites. Só que em seu orgulho, ele acreditou que quem mandava era ele. Que quem mandava no reino de Judá era ele. Então ele tentou fazer algo proibido. Proibido diante dos olhos de Deus. Agora pense comigo. A lei determinava que o rei que subisse ao poder, ele deveria ter consigo, ele deveria carregar consigo uma cópia da lei de Deus, para que ele pudesse ler, para que ele guardasse aquelas palavras. Deveria, bem dizer, ser o livro de cabeceira da cama dele, né? Ao se deitar, ao se levantar, o livro da lei estaria ali, e ele deveria ler e meditar naquelas palavras, para que ele governasse de acordo com a lei de Deus. Aí eu te pergunto, será que Uzias realmente lia a palavra de Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que Uzias ele negligenciou essa responsabilidade que ele tinha como rei. E é justamente nesse ponto que muitos de nós falhamos. É justamente nesse ponto que talvez haja alguma falha em nossa vida. Muitos gostam de exalar uma certa espiritualidade. Muitos gostam de estar se envolvendo em discussões a respeito da Bíblia sem ler a Bíblia. Muitos gostam de citar versículos na internet, de fazer textões, né? Mas não tem um tempo de devocional com Deus em casa. Como é que nós vamos saber a vontade de Deus? Como é que nós vamos conseguir cuidar do nosso coração se essa palavra não estiver em nosso coração? Se nós não conhecermos a palavra de Deus, como é que o nosso coração não vai se orgulhar se a palavra de Deus não nos humilhar, não nos rebaixar e nos corrigir dia após dia? Você sabia que a palavra de Deus ela tem essa função? Ela tem essa função de nos corrigir, de nos humilhar, de nos mostrar onde estamos errando e nos guiar pelo caminho correto. E é muito interessante o senso de humor divino aqui, né? Deus parece ter um senso de humor muito grande nessa passagem aqui, se é que eu posso falar dessa forma. Porque quando o rei Uzias ele se encheu de orgulho, Deus colocou uma lepra nele, aonde? Em sua testa. Lugar onde vai a coroa de um rei. Ou seja, em lugar de exaltação, houve humilhação. Pense, né? A lepra apareceu na sua testa como uma forma de juízo divino. E é interessante também que a Bíblia não diz se essa lepra se espalhou. A Bíblia não diz se o corpo todo de Uzias ficou coberto de lepra. A Bíblia não precisa dizer, a Bíblia não precisaria nem dizer isso. Qual foi o fim dessa lepra? Ou se essa lepra permaneceu apenas uma pequena lepra em sua testa. O importante é que o rei Uzias foi envergonhado, né? Lepra era a doença mais vergonhosa daquele tempo. Era mais humilhante. E apareceu ali, onde ia sua coroa. Ou seja, Uzias, você pensa que você é o rei, que você manda nas coisas? Que você é o bonzão? Toma aí uma lepra para você. Isso nos mostra o quê? Que ninguém está acima de Deus. E vamos pensar em quem o orgulho já derrubou. O orgulho já derrubou Satanás. O orgulho derrubou muitos reis. O orgulho derrubou profetas. O orgulho derrubou muitas pessoas. Será que nós estamos livres desse mal? Será que nós somos orgulhosos, tão orgulhosos assim, em achar que o nosso coração orgulhoso também não pode ser julgado diante de Deus? O rei Uzias pensou que ele era tudo, que ele era o maioral no reino. Ele pensou que ele não precisava nem mesmo dos sacerdotes
para se achegar a Deus, para fazer uma adoração a Deus, porque o seu coração se encheu de orgulho. E quando eu vejo uma pessoa dizendo que não precisa de ninguém, eu vejo que essa pessoa é, na verdade, uma infeliz. É a que mais necessita da ajuda de outros. Então, muitos de nós, infelizmente, acabamos pecando nesse sentido. Mas sabe o que me encoraja nessa história toda? É que Deus ele é misericordioso. Ele demonstra, ainda que Uzias não perceba, a cada passo que esse homem deu naquele dia, Deus demonstrou a sua misericórdia. Porque se eu fosse Deus, naquele dia, eu fiquei pensando quando eu estava lendo esse texto, se eu fosse Deus, naquele dia, quando Uzias acordou e começou a maquinar aquele plano na cabeça, eu já botava ele em estado vegetativo. Então, da tua cama você não sai. Da tua cama você não sai com esse pensamento que você está na tua cabeça. Talvez eu até teria matado ele logo ali. Não, vem pra cá antes que você faça algo que você vá se arrepender. Né? Vou te trazer pra cá, porque você já está se orgulhando demais no teu coração. Né? Mas Deus deixou Uzias percorrer por todo o caminho. Deus deixou que Uzias acordasse naquele dia, penteasse seus cabelos, escovasse seus dentes, tomasse seu chimarrão, seu café da manhã, pensasse em todo aquele plano e calmamente fosse, ou correndo fosse, até o templo com seu coração orgulhoso. Deus permitiu até mesmo que ele tentasse oferecer um incenso. Deus permitiu que ele enfrentasse a oposição de 80 sacerdotes, por quê? Para que ficasse clara a sua loucura e para que o seu juízo fosse realmente merecido. Talvez Deus estava ali avisando Uzias por todo o caminho, em todo o tempo, cada passo que Uzias deu, ainda havia oportunidade dele se retratar, dele voltar atrás, mas ele não fez, ele estava cegado pelo seu orgulho. Agora, vale a pergunta, né? Nós estamos prestando atenção aos avisos de Deus? Às vezes Deus tem usado circunstâncias, às vezes Deus tem usado amigos e pessoas que se opõem a nós, pessoas que digam, olha, você está errado, você precisa repensar os teus caminhos. E tudo isso Deus faz para que a gente se volte para Ele. E Ele faz porque Ele é misericordioso, porque Ele não quer que a gente enfrente o seu juízo. Ainda que Deus mesmo se oponha aos orgulhosos, ainda assim Ele continua nos oferecendo uma chance de voltar atrás, de nos retratar. Então, será que não chegou a hora da gente parar, refletir na forma como a gente tem vivido diante de Deus? Reflita aí por um momento se você tem sido uma pessoa orgulhosa. E agora vamos tentar um teste aqui para saber se nós temos sido orgulhosos. As pessoas que estão ao teu redor, tua família, teus amigos, eles podem te corrigir? Eles sentem que podem te corrigir? Você dá espaço para que as pessoas corrijam algo que talvez esteja errado em sua vida? Ou você sente que realmente você não precisa de ninguém? Você sente que a sua voz é a voz que precisa mais ser ouvida? Você se ira, você se revolta quando as coisas não acontecem do teu jeito? Você sente que você não precisa de pessoas que pensem diferente de você? Há várias formas da gente identificar se somos orgulhosos ou não. Mas talvez se você não saiba, se você não tenha noção, há um remédio para você. Há uma cura para o nosso orgulho, para mim e para você. E essa cura está no dia a dia, meditando na palavra de Deus e se permitindo ser confrontado e corrigido por ela. O orgulho pode nos custar muita coisa. Para o rei Uzias, o orgulho custou os últimos anos do seu reinado maravilhoso. Esses últimos anos, todo o seu reinado foi manchado pela lepra. Foi esse o preço do orgulho para Uzias. Ele também precisou ficar isolado de sua família e de todo o mundo. Que triste terminou a história de Uzias, né? Mas, para concluir,
quando a gente vai para Isaías capítulo 6, nós vemos que Deus chamou Isaías para ser profeta justamente no ano em que Uzias morreu. No ano em que o rei Uzias morreu, o céu se abriu. Tive uma visão. É o que Isaías vai dizer, né? É quando ele é chamado para ser profeta. E esse não foi um ano fácil. O ano que o rei Uzias morreu não foi um ano fácil, porque como a gente viu, esse rei trouxe bons tempos, trouxe muita segurança, trouxe prosperidade para ajudar. Mas quando Deus chama o profeta Isaías, ele chama Isaías se revelando como Senhor dos exércitos, mostrando quem ele era. Ou seja, mais do que as mãos de um rei terreno, quem governa o povo de Deus é o Senhor dos exércitos. A segurança e a prosperidade que nós precisamos vem do Senhor dos exércitos. E a gente fica pensando, né? Será que existe algum rei, algum governante que um dia será perfeito? Porque em toda essa história nós tivemos reis que foram ruins, nós tivemos governantes que foram totalmente ruins, que descaminharam o povo, desencaminharam o povo dos caminhos de Deus. Nós tivemos reis que foram bons, mas que tiveram falhas, seus momentos de falhas em algum momento de sua vida. Até mesmo o grande rei Ezequias, que resolveu tudo na oração, né? Ele teve um momento de orgulho também, se você conhecer a história dele. Será que existe algum rei perfeito? Nesse mesmo ano que Uzias morreu e que o profeta Isaías foi levantado, o profeta Isaías foi um profeta que anunciou a vida de um rei. Que esse rei, esse sim seria perfeito. Esse rei que veio, ele foi o homem mais manso e humilde que já viveu sobre a terra. Em seu nascimento, ele foi colocado em uma manjedoura porque não havia lugar para sua família se hospedar. Ao longo de sua vida, ele não teve sequer onde reclinar a sua cabeça. Foi isso que ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em vez de um grande cavalo, ou de um carro, ou de uma limusine, de uma Mercedes, de um melhor carro do mundo, sua entrada triunfal, seu momento glorioso foi em um jumentinho emprestado. Quando ele quis comer com seus discípulos, ele os enviou em busca de um local emprestado. E nessa mesma ocasião, ele fez o serviço de um servo quando lavou os pés dos seus discípulos. Mesmo em sua morte, ele precisou ser sepultado em um túmulo emprestado. Não tinha nada, mesmo possuindo tudo, mesmo sendo dono dos céus e da terra. E mesmo sendo dono dos céus e da terra, jamais humilhou alguém. E sua vida foi marcada pela dependência do Pai e do Espírito Santo. Mesmo vivendo sob tempos difíceis, nunca quis resolver as coisas por meio do orgulho, pelos seus próprios punhos. Ele sempre se contentou com Deus, em viver debaixo da proteção de Deus. Nunca se contentou com as coisas desse mundo, quer fossem boas, quer fossem ruins. Esse é o nosso Jesus. É Ele quem nos guia. É Ele quem devemos seguir. Esse é o Rei que tem o poder de quebrar o nosso orgulho e de nos fazer viver com o coração voltado para Deus, seja qual for o tempo que vivermos. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele grave essas palavras em nosso coração. Senhor Jesus, eu louvo o Teu nome porque a Tua palavra é maravilhosa, ela é perfeita, ela nos instrui a seguir os Teus passos, Senhor. Ela nos instrui a viver da forma que o Senhor deseja. E que o nosso coração realmente esteja voltado e contente com aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Que a gente jamais enfrente, Senhor, as consequências do nosso orgulho, mas que o Senhor nos quebre antes que possamos sequer pensar em nos orgulhar, Senhor. E que o Senhor nos mostre que o melhor é viver contigo, independente de todas as circunstâncias que pudermos passar. Que o Senhor nos mostre que seguir os teus passos é o que deve contentar o nosso coração. Sendo assim, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque tudo vem das tuas mãos. E é assim que queremos viver, com essa consciência. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus abençoe
as suas vidas e que vocês possam confiar no poder do nosso Senhor dos Exércitos nesse tempo que estamos vivendo. Amém? Deus abençoe vocês.